Glória a Deus, né? Hoje eu tenho uma palavra para compartilhar com vocês. Quem esteve aqui na conferência, né, sabe que no sábado à noite a gente teve um mover muito especial da presença de Deus, como a gente já teve aqui em alguns cultos também. O Espírito Santo tomou conta. E aí, a gente acabou nem tendo palavra no dia. Tivemos muitas curas aqui. Pelo que eu vi das mãos levantadas, tivemos mais de 10 curas acontecendo aqui. Teve um rapaz que a perna dele cresceu aqui no culto no sábado à noite. Foi assim, algo muito especial que a gente experimentou. Quem estava aqui, quem não estava, já se prepara para do ano que vem, que eu tenho certeza que vai ser muito especial também. E aí Deus tomou conta e veio um mover de alegria também no nosso meio. E aí Deus acabou conduzindo o culto. Não consegui trazer a mensagem, mas aí eu vou trazer a mensagem hoje aqui para vocês, né? Então, eu queria estar compartilhando um pouco com vocês. E quando a gente tinha pensado no tema que foi desse ano, todo ano a gente põe um tema, né, para a nossa conferência. O tema desse ano foi sobrenatural, né? Já temos o tema do nosso ano que vem, né? Que nós entendemos que Deus tem nos direcionado. O tema ano que vem vai ser família. Então vai ser um ano onde nós vamos focar bastante nos ministérios de família. Vamos falar bastante sobre relacionamentos, né, entre marido e mulher, pais e filhos, e etc, né? Que eu tenho certeza que vai ser uma bênção para todos nós, o crescimento aí de desafios que todos nós enfrentamos no dia a dia. E quando a gente estava orando sobre esse ano de 2023, Deus começou a falar um pouco comigo. E uma coisa que eu senti muito forte é uma falta de temor que existe hoje dentro da igreja. Eu acho que, de uma maneira, e eu não falo isso de forma ruim, tá, gente? De uma maneira boa até, a gente acabou humanizando muito o evangelho e o cristianismo que a gente vive. Eu não falo que isso é ruim. É bom, porque a gente precisa transformar a palavra de Deus em coisas práticas para a nossa vida, para o nosso dia a dia, né? E tem que fazer sentido, e tem que ser aplicável, porque a palavra de Deus ela é viva, e ela é eficaz, e ela tem que fazer efeito na nossa vida. Só que de certa maneira a gente humanizou a ponto de a gente às vezes deixar de lado as coisas espirituais. Isso foi uma coisa que começou a me preocupar bastante nesses últimos anos, né? Então a gente tem falado muito sobre como aplicar somente o evangelho na vida humana, mas a gente tem esquecido que muitas das coisas que a gente vive, elas são espirituais. Muitas das batalhas que nós enfrentamos, elas são humanas, são batalhas do dia a dia, são batalhas humanas, mas muitas batalhas que nós enfrentamos, elas são espirituais. Você tem esse entendimento na sua vida? Você tem entendimento que muitas coisas que acontecem na sua vida, elas não são somente coisas desse mundo, mas são coisas que existe uma batalha espiritual acontecendo o tempo inteiro, e que nós fazemos parte disso que está acontecendo? Muitas vezes a gente se esquece disso, e a gente transforma a vida na vida momentânea, a gente transforma a vida na vida terrena somente. A gente se esquece que existe um mundo invisível, existe um reino invisível, que ele é eterno, e que a gente está nessa terra aqui de passagem, mas que nós temos algo preparado para nós na eternidade, que é muito maior, muito mais longo. E quando a gente se esquece disso, a gente começa a perder o propósito. E eu vi esses dias, passeando nas redes sociais, eu vi um vídeo muito interessante. E ele falava sobre o tema, era ateísmo cristão, gente. Já ouviu falar sobre isso? Ateísmo cristão. Sabe o que é o ateísmo cristão? Eles estão falando hoje, é a pessoa que ela acredita que Jesus ressuscitou. Ela acredita que Jesus nasceu de uma virgem, mas ela vive de uma maneira totalmente contrária aos princípios da palavra. É a pessoa que acredita que a Bíblia é a palavra de Deus e que é uma escritura sagrada, mas ela não lê a Bíblia, ela só lê a Bíblia no culto de domingo, no texto que o pastor traz. É a pessoa que acredita no amor, ela prega o amor, mas na hora de amar o próximo ela não ama. É a pessoa que acredita no perdão, mas quando alguém pisa no seu calo, você não perdoa. Sabe, é uma pessoa que na ortodoxia ela é nota 10, mas na ortopraxia é um herege. Será que talvez a gente não se relaciona com isso? Será que talvez muitos de nós não temos sido um cristão ateísta? Uma pessoa que acredita em Jesus, que acredita que Ele é o caminho, mas que vive como se Jesus não existisse. Para mim,
muitas das questões da vida, e das dúvidas que você tem, e das decisões que você tem que tomar, vão se resumir a uma pergunta: você acredita que Deus existe? Você está passando por uma tempestade na sua vida, e está difícil, e você não sabe o que vai acontecer. Pergunta que eu faço para você nessa manhã: você acredita que Deus existe? Você tem que tomar uma decisão difícil, e às vezes uma decisão que às vezes você vai até fazer alguma coisa errada, e ninguém vai saber, ninguém está vendo. Minha pergunta para você é: você acredita que Deus existe? Você está sofrendo com um caso de ansiedade muito grande, você está com problemas financeiros, você está com problema de saúde, você não sabe o que vai acontecer com seus filhos, você está passando por uma crise muito grande. Minha pergunta para você nessa manhã é: você acredita que Deus existe? É muito fácil a gente falar que a gente crê que Deus existe, mas é muito difícil a gente viver uma vida de como Ele existisse realmente. Se você acredita que Deus existe, você é confiar que Ele é um bom pai, você é confiar que Ele está no controle da situação que você está passando nesse momento, que Ele está cuidando dos seus filhos, que Ele está cuidando da sua casa, que Ele está cuidando da sua família. Mas quando a gente está no meio do furacão, como é difícil a gente viver como se Deus existisse, e a gente começa a viver como se nós tivéssemos que resolver alguma coisa. Será que muitas vezes nós não temos atitudes e posturas de um cristão ateísta? Antigamente, eu lembro que a gente ia para a igreja, ia para acampamento, essas coisas, quem já é cristão há mais tempo, e a gente via muita gente ficando endemoniada. Gente, quantos anos nós passamos como igreja sem ver uma pessoa ficar endemoniada? Agora a pergunta que eu quero te fazer é: você acha que isso acontece porque o diabo parou de agir? Ou será que é porque a igreja tem perdido o poder? É uma questão para a gente refletir, não é verdade? Não sei se vocês sabem, mas nos últimos 3 cultos, a gente tem tido pessoas aqui na igreja que ficaram endemoniadas. Os pastores foram orar pela pessoa. Isso é um sinal bom ou um sinal ruim? Eu acredito que é um sinal bom, porque se isso tem acontecido aqui dentro, quer dizer que algo está acontecendo nesse lugar aqui, e você faz parte disso também. Mas hoje eu estou aqui para trazer uma mensagem para abrir os seus olhos, não os seus olhos carnais, porque esse você já enxerga, mas hoje eu acredito que Deus quer abrir os seus olhos espirituais. Tem uma história, não me lembro se é Elias ou Eliseu, eles estavam com o exército, estavam cercados pelo exército, eles não viam uma saída, e aí eles começam a ficar desesperados, e aí eles falam: Deus, ajuda a gente. Aí o que eles falam, né? Ele fala assim: ó, eu vou abrir os seus olhos. E aí quando abriu os olhos deles, eles tinham um exército, estavam cercando eles, mas eles viram que em volta do exército tinha um exército de anjos que estava protegendo eles. E eu declaro isso sobre a sua casa, sobre a sua vida. E nessa manhã, Deus quer abrir os seus olhos espirituais, porque talvez você está lutando com as armas erradas. Existe algo acontecendo no mundo espiritual. Se você não se atentar a isso, você vai usar as armas erradas, você vai usar as ferramentas erradas para a batalha que você está passando nesse momento. E aí a gente pensa em batalha, e muitas vezes essas batalhas, elas definem as decisões que a gente toma para a nossa vida. E sabe o que é o mais comum de a gente pensar, se a gente não entende sobre batalhas espirituais? A gente começa a entender que se alguma coisa, aparecer um obstáculo, alguma coisa difícil está acontecendo na nossa vida, você começa a entender isso como um sinal de Deus que é para você não seguir adiante, que está errado. Mas a gente tem que entender que não é isso. Não quer dizer que um obstáculo ou uma barreira significa que você não está dentro da vontade de Deus, também não significa que você está. Mas o que pode significar isso? Significa que se nós estamos em guerra, nós vamos passar por batalhas, e muitas vezes a batalha demonstra sim que você está no caminho que Deus tem para você. Por quê? Porque tudo o que Deus é a favor, o diabo ele é contra, e ele vai tentar impedir você de chegar e alcançar o destino que Deus está preparando para você, para sua casa. A batalha, a dificuldade, a crise, ela não é um sinal de que está errado. Pode ser que esteja, mas muitas vezes é um sinal de que o diabo está tentando tirar você do caminho que Deus está preparando para você. Se você está aqui agora, se você está respirando ainda, isso significa que Deus ainda não terminou o propósito que Ele tem para a sua vida. Deus tem alguma coisa para fazer. Se Deus não tivesse mais nada para fazer na sua vida, você não estava mais aqui.
Você está aqui, você está respirando. Deus tem um propósito para cumprir através da sua vida. Só que a gente tem que abrir os nossos olhos. 2 Coríntios 10:3. Queria que você abrisse sua Bíblia comigo. Se puder colocar aí na tela também. Fala assim para nós: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Tá? O que é você tornar cativo alguma coisa? Imagina que você está em uma guerra, e você está lutando com o pior dos inimigos, e aí você consegue converter esse inimigo para que ele se torne o seu aliado. Isso daí é você levar cativo todo o pensamento. É isso que significa você levar cativo todo o pensamento. É você renegar eles sobre a obediência de Jesus Cristo. Ou seja, aquilo que lutava contra você, agora começa a lutar por você. Ou seja, como é que a gente faz isso na nossa vida? A hora que você está com raiva, a hora que alguém fez alguma coisa ruim para você, ao invés de você xingar essa pessoa, ao invés de você brigar com essa pessoa, sabe como é que você transforma isso como em cativo, e você transforma isso como seu aliado? Você transforma isso em uma oração de bênção pela outra pessoa. Sabe por quê? Aquilo que estava contra você agora vai começar a trabalhar ao seu favor. Vamos tomar esse desafio aí? A hora que você estiver com raiva, a hora que alguém te trair, a hora que alguém fizer alguma coisa errada para você, você vai entender que existe uma batalha espiritual acontecendo. E ao invés de você devolver com a mesma moeda, você vai fazer uma oração de bênção por essa pessoa. Você vai ver o que Deus vai fazer nessa situação. Você vai ver o que Deus vai fazer no seu coração. Talvez você está passando por isso agora. Faz uma oração de bênção pela pessoa no seu lugar. Abençoa a vida da pessoa. Você vai ver, Deus vai fazer um milagre nessa sua situação aí. E eu sempre fui uma pessoa, um cristão, cresci num lar evangélico, estava até falando esses dias no podcast que a gente gravou aqui, e eu estava falando que às vezes eu queria ter aquele testemunho forte, aquelas, poxa, passei por isso na vida, passei por aquilo outro, e na verdade assim, Deus sempre me preservou muito assim, já tive alguns momentos, um pouquinho para lá, para cá, mas nada demais assim, e eu ficava, poxa Deus, eu queria ter aquele testemunho forte, para quando eu for pregar, eu poder contar para as pessoas. Mas Deus sempre me manteve no seu caminho, na sua impureza, e esse é o testemunho que eu tenho, gente. Esse é o testemunho que eu tenho da minha vida. Deus me preservou, eu estou aqui com a minha esposa, com a Nicole, nós dois nos guardamos para o casamento, nós dois casamos virgens, meu amor? Isso aqui é o nosso testemunho. Então, mas apesar de eu sempre ter crescido com isso, talvez eu nunca experimentei muitas coisas do cristianismo na prática. Talvez você também não tenha experimentado coisas do mundo espiritual na prática, porque o normal para um cristão deveria ser milagres, deveria ser revelação, deveria ser paz, deveria ser amor, deveria ser alegria, bem-estar, e tudo isso está ausente na vida do cristão. No DNA de todo crente está o apetite pelo impossível. Em todo crente a gente tem o DNA pelo impossível. Primeiro que a gente já crê num negócio que é muito impossível. Você crê e você acredita, e você está aqui porque você crê que alguém nasceu de uma virgem, e você crê que esse alguém que nasceu de uma virgem morreu, e depois de 3 dias ressuscitou. É isso que a gente acredita, e é por isso que nós estamos aqui. Mas a gente transforma tudo em algo tão normal que muitas vezes a gente se esquece que existe esse DNA dentro de nós, existe esse Espírito Santo dentro de nós, e Ele tem um apetite pelo impossível, e Ele está te incomodando, Ele te incomoda todos os dias, e nessa manhã Ele quer te tornar mais sensível. Ele quer te tornar mais sensível. A gente precisa redefinir cristianismo, porque a gente tem falado sobre o que é o cristianismo aos olhos dos homens, mas a gente tem que transformar o cristianismo naquilo que é aos olhos de Deus, no que é o normal de Deus. O cristianismo não tem que ser o normal para os homens, o cristianismo tem que ser o normal de Deus. E para isso, nós temos que entender qual que é a vontade de Deus aqui na terra. Qual que é a vontade de Deus aqui na terra, gente? E quando a gente fala sobre isso, quero pontuar um pouco disso aqui que eu falo muito.
Quando a gente fala sobre a vontade de Deus, a gente usa isso de maneira muito displicente, né? A todo momento você está usando a frase, Deus falou. Você quer tomar uma decisão que é difícil para você, você não tem coragem de assumir essa decisão, você vem, Deus falou. Gente, Abraão, se você pegar a história da vida de Abraão, por toda a vida dele, Deus falou com Abraão, no máximo 10 vezes. E sabe o que eu acho incrível? Tem gente que Deus fala toda semana. E sabe o que é o pior ainda? Deus muda de ideia, gente. Deus muda de ideia. Você acredita que Deus muda de ideia? Porque a gente usa a frase Deus falou com muita displicência. A gente tem que começar a tomar a responsabilidade pelas nossas decisões. Deus vai te cobrar se você está usando o nome dele de forma displicente. Você fica falando Deus falou para a decisão que você quer tomar no seu coração. Porque você decidiu que você quer alguma coisa, você não tem coragem de assumir essa decisão, você vem e fala que Deus falou. Que a gente fala aqui na igreja, eu falo para os pastores, alguém chegar e falar Deus falou, falar então não tem o que a gente conversar, Deus falou, eu vou falar o quê? Agora se você quer conversar, nós temos que fazer diferente. Eu acredito que Deus fala assim, mas na maior parte das vezes, é uma sensação que você tem. Sabe, é algo que está acontecendo na sua vida, que você tem sentido. A gente cantou aqui, sabe, a tempestade é você, a porta aberta é você. Às vezes Deus abre uma porta, você tem uma sensação que Deus está te direcionando para aquela direção. Agora quando você afirma, Deus falou, é algo muito sério. Você tem que ter muita certeza do que você está falando. Deus apareceu na sua frente e falou para você isso mesmo? Porque senão você está usando isso aí de maneira displicente. Você pode falar, olha, eu tenho sentido que Deus está me direcionando para essa decisão. Eu tenho sentido que Deus está abrindo uma porta aqui. Eu tenho sentido que meu momento, Deus está me direcionando para isso. Agora, quando você usa Deus falou, você está botando um ponto final. Você está botando um ponto final numa conversa, você está botando um ponto final numa decisão, sendo que na verdade, às vezes é uma decisão sua, não é de Deus. Depois quem vai ser cobrado por isso, não sou eu, não vai ser o pastor Oliver, pastor El, vai ser você, pelas coisas que estão saindo da sua boca, porque as palavras elas têm poder, mas a vontade de Deus aqui na terra ela é muito simples, e a gente vê na oração do Pai Nosso, qual que é a vontade de Deus aqui? Assim na terra como no céu. A vontade de Deus é que nós experimentemos o céu enquanto nós ainda estamos na terra. Você não foi salvo para que você pudesse simplesmente ficar esperando você morrer, para que você fosse encontrar com Jesus lá no céu, só para isso, não. Você foi salvo porque existe um propósito para ser cumprido através da sua vida. Você tem a responsabilidade de trazer o céu aqui para a terra. Se você tem essa responsabilidade, e se Deus, Ele quer que o propósito e o plano dEle aqui para nós é esse, você tem que entender então, que tudo o que é acessível no céu, vai se tornar acessível na terra também. Ou seja, paz, amor, cura, milagre, revelação, e tudo o que não o que não entra no céu, também não deveria existir aqui na terra. Nós estamos falando do quê? De doença, de pecado, de cativeiro espiritual. Porque a vontade de Deus é que nós possamos experimentar o céu aqui na terra. Deus, Ele não guardou todas as coisas para que a gente chegasse no céu, mas Ele já está dando acesso para a gente aqui agora. Você tem acesso às coisas que são eternas, você tem acesso àquilo que é do céu, nessa batalha que nós estamos enfrentando aqui na vida, nessa batalha que existe entre anjos e demônios. Deus tem nos dado as ferramentas do céu, para que a gente possa operar aqui na terra também. Mas muitos de nós passamos a vida inteira cristã sem acessar essas ferramentas, porque a gente não entende que essa batalha está acontecendo o tempo inteiro. A nossa função aqui como cristão é acabar com as obras do diabo. É acabar com as obras do diabo. Tudo que é livre no céu tem que ser livre para operar aqui também. E quando a gente faz isso, pessoas vão ser libertas, pessoas vão ser salvas, o governo do inimigo vai retroceder, relacionamentos vão ser restaurados, perdão vai acontecer, coisas extraordinárias. E sabe onde é que começa tudo isso? A maior batalha que existe no ser humano, sabe onde que é? Na mente. A maior batalha que você vai enfrentar na sua vida não vão ser as suas situações e circunstâncias, é a batalha que você enfrenta na sua mente todos os dias. Olha só essa frase que Bill Johnson ele escreveu no seu livro, que eu anotei aqui para compartilhar com vocês.
Por isso existe, se puder botar aí na tela, não sei se tem. Por isso existe uma grande guerra pela sua mente e pela sua concordância mental. Olha que forte. Cada pensamento e ação falam da sua lealdade a Deus ou Satanás. Ambos vão receber poder por meio da sua concordância. Olha só. Cada pensamento e ação falam da sua lealdade a Deus ou a Satanás. Ambos vão receber poder pela sua concordância. Gente, vem um pensamento de raiva, você concorda com ele? Você está sendo leal a Satanás. Vem um pensamento de que você não tem futuro, que as coisas não vão dar certo para você, você está sendo leal a Satanás. Vem um pensamento de que sua saúde, seus filhos, vai acontecer alguma coisa ruim, eles não vão chegar em casa no dia da manhã seguinte, você está sendo leal a Satanás. Porque cada pensamento que você tem, ou você vai ser leal a Deus, ou você vai ser leal a Satanás. Eu quero que você se lembre disso, quando esses pensamentos que Satanás tentar colocar na sua cabeça, você começar a dar corda para eles, você tem que falar assim: eu não vou ser leal a Satanás, eu vou ser leal a Deus, porque cada concordância que você dá, você está sendo leal a um, você está sendo leal a outro, não tem como você ser leal aos dois, você ficar no meio termo. Você está sendo leal a quem na sua forma de pensar? Você está chateado com uma pessoa e você não consegue resolver, você está sendo leal a quem? A Deus ou a Satanás? Sabe, você está com dificuldade de resolver o casamento com a sua esposa e você só está pensando em divorciar. Você está sendo leal a quem? A Deus ou a Satanás? Você está com raiva lá do seu chefe, você não aguenta ele, você fica xingando ele, fica com raiva. Você está sendo leal a quem? A Deus ou a Satanás? Cada pensamento que você tem, lembra, a maior batalha que você vai ter na sua mente, e cada pensamento que você tem, você está sendo leal a alguém. Por isso que a palavra ela nos fala tanto sobre a renovação da nossa mente, porque uma mente renovada ela não tem a ver com a gente ir para o céu ou não, mas sim o quanto do céu a gente vai conseguir trazer aqui para a terra, né? A maioria dos, Bill Johnson fala que a maioria dos cristãos se arrependeu o suficiente para ser perdoado, mas não o suficiente para ver o reino. Encontrar Jesus foi apenas o primeiro passo. E olha só, Deus, Ele tem maneiras diferentes de ganhar uma guerra. Não sei se vocês lembram, quando o povo de Israel estava batalhando, e aí Deus falava para Moisés ficar com o braço levantado, e enquanto ele ficasse com o braço levantado, o povo ia ganhar a guerra. Teve uma outra situação, Deus ele ganha a guerra de maneira estranha. Teve uma outra situação que eles estavam cercados, e aí Deus, ele cegou todo o exército inimigo. Aí o rei chegou e falou: posso matar eles agora? Aí sabe o que Deus falou? Não, você alimenta esses cegos aí. E aí o que aconteceu foi que o povo viu a bondade e acabou desistindo de atacar aquele povo lá. Deus ele é assim, Ele ganha batalhas através da confiança, Ele vai ganhar batalhas através da sua obediência. Zacarias 1, não precisa abrir, mas eu queria que colocasse aqui na tela para mim, por favor. Zacarias 1, só para contextualizar vocês aqui, ele vai trazer a imagem do número 4 e de chifres. 4, quando ele aparece na Bíblia, é um número que normalmente tem uma simbologia de algo global, norte, sul, leste, oeste. E chifres tem uma simbologia de autoridade, de poder. Então, quando ele fala sobre 4 chifres, ele está falando sobre uma autoridade global demoníaca que influencia pessoas ao pensamento ruim. Tá? Ó, lê comigo aí. Depois eu olhei para o alto e vi 4 chifres. Então perguntei ao anjo que falava comigo: que são estes? Ele me respondeu: estes são os chifres que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. Depois o Senhor mostrou-me 4 artesãos. Eu perguntei: o que eles vêm fazer? Ele respondeu: esses são os chifres que dispersaram Judá, a ponto de ninguém sequer conseguir levantar a cabeça. Mas os artesãos vieram aterrorizar e quebrar esses chifres das nações que se levantaram contra o povo de Judá para dispersá-lo. Eu vou ler de novo, porque pelo que eu estou entendendo aqui, o que Deus está ensinando nesse trecho é que quando a gente estiver em guerra, para que a gente crie, para que a gente seja criativo. Depois o Senhor mostrou-me 4 artesãos e perguntei: o que eles vêm fazer? Ele respondeu: esses são os chifres que dispersaram Judá, a ponto de ninguém sequer conseguir levantar a cabeça. Mas os artesãos vieram aterrorizar e depois quebrar esses chifres das nações que se levantaram contra o povo de Judá para dispersá-lo. Então, acho que um jeito incomum
de ganhar uma guerra aqui? É chamando um artesão. Se você entrasse numa batalha, primeira pessoa que você ia pensar em chamar, é um artesão? Não é um artesão. Diz que esses 4 chifres, esses 4 poderes das trevas, eles vieram para dispersar o povo de Deus. Então, algumas vezes a gente tem que entender que nós estamos separados, não por causa de divisão, mas porque a gente não consegue lutar para a gente estar junto. Especialmente nessa temporada de hoje em dia, quando a gente vê as coisas acontecerem no mundo, a gente não pode ficar indo em direção ao usual, a gente tem que começar a lutar para estar junto. A gente é membro de um corpo, a gente é membro um dos outros, e a gente tem que se lembrar disso. Tem momentos que a gente vai passar por batalha sozinhos, mas o inimigo, ele está lutando para que haja separação e perca de identidade. É para isso que ele está lutando, ele está falando aqui nesse texto, para que haja separação e perca de identidade. E um problema que nós temos tido na igreja, é que a gente tem tido compaixão de demônio. A gente tem que falar, temos que ter compaixão, a gente está começando a ter compaixão de demônio. E a gente tem que entender que a gente está numa guerra. E se a gente não entender que a gente está numa guerra e numa batalha, a gente tem que saber as ferramentas das armas que a gente tem. A gente tem que saber quando que a gente tem que ser firme. A gente tem que saber quando que a gente tem que amar. A gente tem que saber quando a gente tem que corrigir. A gente tem que saber quando que a gente vai perdoar. Porque senão a gente fica pregando só compaixão, compaixão, compaixão. A gente está começando a ter compaixão de demônio dentro da igreja. E não é isso que Deus está ensinando para a gente na batalha. E aqui nessa história, Deus está falando que existem autoridades das trevas que seriam liberadas por todo mundo. E eu acredito que a gente está vivendo isso agora. Isso é uma palavra para o dia de hoje. Isso aqui não é uma palavra do Antigo Testamento. Isso aqui foi uma profecia que foi dada. Eu acredito que nós estamos vivendo isso hoje, porque autoridades das trevas têm sido liberadas em todo o mundo. Se você vive no mundo, você sabe do que eu estou falando. Se você tem filho na escola, você sabe do que eu estou falando. Se você assiste notícia, você sabe do que eu estou falando. Isso tem sido liberado em todo o mundo. E o que ele fala aqui? Que essa insanidade global, ela vai ter somente um oponente aqui na terra, que é o povo de Deus, sendo verdadeiro e único a quem Deus criou para ser. Nós sermos artesãos. Por que artesão? Não estou falando de ser artista, não estou falando de ser cantor, não estou falando de ser pintor, mas existe uma chama artística que todos nós precisamos. Sabe a mãe que está criando o seu filho? Sabe, a mãe que precisa conseguir comunicar com o seu filho, e ela precisa apontar esse filho para o destino, como o pastor Oliver falou aqui. Esse pai, essa mãe, ela precisa de uma chama artística para conseguir conectar com esse filho. Sabe o advogado que está precisando ganhar um caso, ele não está conseguindo, ele precisa dessa chama artística que Deus vai derramar sobre ele. Sabe o médico que não encontra solução para uma doença de uma pessoa que está quase morrendo, ele precisa de uma chama artística que vem do Espírito Santo. Sabe o dono da empresa que não consegue mais ver uma saída porque a empresa está falindo, ele precisa de uma chama artística que vem do Espírito Santo. E eu declaro que essa chama artística, ela vai vir sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre a sua casa. Em nome de Jesus, receba essa chama artística sobre você. Porque nós estamos em guerra. Muitas vezes não vai vir de você, mas vai vir do Espírito Santo a direção, vai vir do Espírito Santo a solução. Sabe por quê? O nosso Deus, ele é o mesmo ontem, hoje, para sempre. O que isso quer dizer? Gente, Deus, ele já tem a solução do seu problema preparado. O que você tem que fazer é acessar essa chama artística. Deus, eu não vou lutar essa guerra sozinho. Essa guerra é muito grande para eu lutar sozinho, mas eu sei que o meu Deus, ele é maior que qualquer inimigo. Eu sei que meu Deus, ele é poderoso para quebrar qualquer barreira. Sabe, o Deus da criatividade, o Deus que criou todos nós, sabe, que ele derrame sobre você novas ideias, que ele derrama sobre você, sabe, uma saída para a sua situação nesse momento, que ele te dê uma chama criativa para você conseguir criar os seus filhos, trazer eles para a igreja, de você restaurar o seu casamento, de você restaurar o seu relacionamento com a sua família. Que Deus derrame essa chama criativa sobre você.
sobre o seu emprego, que você seja uma pessoa com uma chama criativa do Espírito Santo para aquilo que você trabalha, para aquilo que você faz, que você faça coisas que ninguém nunca fez antes, que você leve as pessoas a experimentarem coisas que elas nunca experimentaram antes. Essa é a chama criativa que vem do Espírito Santo. Olha, gente, eu tinha mais um monte de coisa para falar aqui, mas eu vou cortar para o final aqui, para a gente vai ter o nosso momento de ceia, né? Depois eu vou até montar uma outra mensagem com o que ficou, faltou metade aqui, viu, gente? Mas em Coríntios, para encerrar, Paulo ele fala sobre o diabo, e ele fala sobre a simplicidade da devoção a Cristo. Eu vou só passar por cima do que eu tinha para falar aqui, porque senão vai ficar incompleta a mensagem. Mas eu ia ler com vocês o trecho de 2 Crônicas, onde o povo está lutando, e só passando alguns princípios para vocês, né? Deus, eles estão passando por uma guerra, e eles estão perdendo essa batalha, está muito difícil, e aí Deus manda esse povo se regozijar, e o povo estava numa maior dificuldade do mundo. Então o que acontece? Deus estava mandando eles regozijarem antes deles terem a vitória. Não faz sentido isso. Não faz sentido isso para quem não é cristão, porque quem não é cristão está lutando para ter vitória. Nós que somos crentes, nós já lutamos e partimos da vitória. A gente sabe que no final a vitória vai ser nossa. Então você não precisa lutar para ter vitória. Então quando existe uma batalha entre Deus e o diabo, essa batalha ela nunca existiu, porque o diabo ele não é o oponente de Deus, ele não é o oposto de Deus. O diabo ele é o oposto de Miguel, ele é um ser criado também. Mas o diabo ele existe para que nós possamos aplicar aquilo que Jesus morreu para que nós tivéssemos. O diabo ele é um treinamento para a gente aplicar aquilo que Deus tem no céu para todos nós preparado. O diabo não é oponente, porque a vitória já está declarada. Você não precisa lutar para ter vitória, você luta a partir da vitória. E aí então ele fala: regozijem-se. Mas Deus, nós estamos perdendo. Meu irmão, você não se regozija porque você está bem ou porque você está mal. Você se regozija para ter alegria. Não é você vai regozijar quando você tiver alegria. Você regozija antes mesmo das coisas acontecerem. Por quê? Porque você não regozija pelo que está acontecendo. Você se regozija por quem Deus é e pela natureza que Ele tem. E existe um poder muito grande numa canção, existe um poder muito grande na adoração, que quando nós levantamos as nossas mãos, porque a palavra de Deus fala para você adorar com todo o seu corpo, seu espírito, sua alma. Se você chega aqui, você fica parado, só cantando, você não está entregando tudo para Deus. E eu queria que você entendesse, que nós não estamos aqui cantando porque a gente precisa amaciar o ego de Deus. A gente está aqui cantando porque nós estamos declarando quem Ele é. E quando existe uma declaração, quando existe uma canção sendo cantada, parece que existe uma colisão entre o mundo terreno e algo espiritual que vem de Deus, que permite a invasão dele aqui na terra. Se você não entender isso, meu irmão, vou falar para você, tem situações que às vezes você está passando agora, que o que você precisa é só de uma canção que declara a beleza da santidade de Deus. A beleza da santidade de Deus. Esse tem que ser o nosso alvo. Esse tem que ser o nosso objetivo. Você já se perguntou por que Deus cura uma pessoa? A palavra fala em Malaquias que existem curas nas suas asas. Deus não cura a pessoa para revelar o poder dele. Deus não cura uma pessoa para revelar o poder da igreja. Deus não cura uma pessoa só porque Deus tem compaixão com essa pessoa, que Ele tem também. Mas quando Deus cura uma pessoa, Ele cura para revelar a santidade dele. Ele cura para revelar a beleza da santidade que está em Deus. E quando você coloca a beleza da santidade de Deus como objetivo, você vai começar a experimentar o sobrenatural na sua vida. Existe algo na santidade de Deus. A santidade de Deus é o que revela tudo que há de belo no mundo. Tudo que existe de belo que tem no mundo é por causa da santidade dele. E aí você vai falar assim: a pessoa não é curada é porque ela não é santa. Não é isso. Quando Deus cura alguém, Ele não está fazendo porque a pessoa é santa, mas Ele está fazendo para revelar a santidade dele. Ele está fazendo para revelar a beleza dele. Ele está fazendo para revelar a pureza dele. E aí, encerrando aqui, como eu falei, Paulo fala assim para nós: o que receio e quero evitar é que assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo.
Outra versão fala a simplicidade da devoção a Cristo. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Todas essas batalhas que o diabo tenta jogar na sua frente, elas não são batalhas que acontecem para te destruir. Elas são batalhas que acontecem para te tirar da simplicidade da devoção a Cristo. A gente tem que encher a nossa mente com a palavra de Deus. A gente tem que encher a nossa mente com canções que vêm do céu. A gente tem que encher a nossa mente e o nosso coração com aquilo que é eterno. Se você não encher sua mente com essas coisas, o diabo vai encher com tristeza, com preocupação, com medo, com ansiedade, com angústia. Porque ele quer tirar você da simplicidade da devoção a Cristo. E se ele tirar você disso, ele consegue te atacar de todos os lados. Tem muita coisa que você está vivendo hoje que são frutos de decisões suas, mas tem outras que existe uma batalha que o diabo está tentando impedir você de cumprir o propósito pelo qual Deus te criou, de amar pessoas, de servir o seu irmão, de falar de Jesus, do amor dele para quem não conhece ainda. E aí o diabo está te distraindo, não é isso que ele faz? Com essas situações, circunstâncias que acontecem na nossa vida, te distrai. Mas existe algo maior. E só para encerrar, eu queria pedir para os pastores irem posicionando aqui para a gente ter o nosso momento de ceia. Uma coisa que eu queria que a gente entendesse. Existe uma diferença entre talento e unção. O talento, ele vai encher o ambiente. É bonito de ver algo talentoso, né? A gente vê o Silas aqui cantando. Glória a Deus pela sua vida, viu, Silas? Você é uma bênção. E a gente é entretido pelo talento, porque o talento ele entretém uma multidão. Mas a palavra de Deus nos fala que o que quebra correntes é a unção. Só que a unção, ela só vem quando a gente é esmagado. O problema da nossa geração é que a gente tem uma geração que prefere se exibir do que ser esmagada. Enquanto a gente tiver essa geração, a gente vai continuar tendo uma geração de pessoas talentosas. Mas Deus tem buscado por uma geração que é ungida. Então, para esse novo ano que vai começar, eu quero perguntar: será que você faz parte dessa geração que está disposta a ser esmagada, para que Deus possa extrair a unção que está dentro de você? Será que você é dessa geração que está disposta a pagar tempo no secreto? Será que você é dessa geração que está disposta a pagar preço pelo próximo? Será que você é essa geração que está disposta a perdoar? Será que você é essa geração que está disposto a amar? Deus não está procurando por mais pessoas que querem se exibir. Deus está procurando por pessoas que estão dispostas a serem esmagadas. Que você leve isso para o seu ano de 2024. Não vai ser o ano que eu vou ser reconhecido por ser talentoso, mas que seja o ano que eu seja reconhecido por ter unção, porque eu vou ser esmagado em 2024. Não é legal de falar, né? Quem está sendo esmagado sabe, mas Deus vai extrair o melhor que tem dentro de você, porque nessa igreja aqui a gente quer valorizar unção e não talento, em nome de Jesus. Então nós queremos pessoas que com caráter transformado, parecidos com Jesus, que amam ao próximo, servem com amor. A gente quer ser uma família espiritual, que a gente possa experimentar esse sobrenatural de Deus daqui em diante, não só nesse ano 2024, mas daqui em diante na sua vida, você entendendo que existe algo muito maior do que você acontecendo. Queria que você ficasse de pé no seu lugar.